Boa noite, meu nome é Igor e hoje eu vou falar sobre refatoração. Primeiramente, do que se trata a refatoração? A refatoração é uma maneira que a gente tem de melhorar a qualidade do nosso software, do nosso código e indiretamente do funcionamento dele. Refatorar um código é alterá-lo, mas também melhorá-lo, aplicando boas práticas, boa apresentação e um correto uso dos padrões neste código, mas sem alterar o funcionamento do software em si. Desse modo, apenas alteramos a sua estrutura interna, sem apresentar alterações em sua parte externa, que é visível ao usuário. As alterações feitas, a refatoração, é definida e separada por diversas técnicas e maneiras diferentes de fazê-la, onde cada técnica vai ser adequada para uma situação específica. Bom, mas por que é importante a refatoração? Bom, antes de tudo, a refatoração é um processo importante na vida útil do software, porque ela promove uma saúde e maior legibilidade para o mesmo. E isso também prolonga o seu processo, a sua vida útil, e também viabiliza o fácil compreendimento do código, a quem irá ler esse código. E a refatoração também está presente em alguns processos de revisão, onde, vez ou outra, possa ser necessário e também viável solicitar a refatoração de algum código mal otimizado, antigo ou até um código com más práticas. É importante termos um código acessível e de fácil compreensão. E a refatoração é uma prática que temos para garantir isso, de que um código se torne limpo, confiável e também de fácil acesso aos demais. Bom, alguns pontos que seria muito interessante e importante de seguirmos ao considerar uma refatoração em um código são principalmente que o código deve apresentar uma legibilidade maior após a refatoração. Afinal de contas, a gente está melhorando esse código, tornando o que já está funcionando ali melhor, mais otimizado e, quem sabe, até com menos linhas de código e uma organização melhor. Não devemos criar novas funcionalidades ou novos comportamentos durante a refatoração. Afinal de contas, o nosso objetivo não é criar novas features, e sim melhorar o que já tem ali dentro. Deixar o funcionamento assim como estava antes da refatoração. Após o processo de refatoração, todos os testes existentes naquele sistema devem passar, sem haver nenhum problema com eles, que estejam relacionados à própria refatoração, claro. Ao refatorar uma classe ou método, não devemos criar problemas ou outras necessidades de refatoração. Afinal de contas, não faria sentido refatorar algo e criar algum problema proveniente disso. Como eu tinha comentado anteriormente, existem algumas técnicas que são utilizadas para refatorar. E cada uma dessas técnicas possuem suas necessidades e situações próprias para a aplicação das mesmas. Existem muitas dessas técnicas, dezenas, muitas mesmo. Mas vamos falar aqui de algumas mais utilizadas e explicar como que elas funcionam. Primeiramente, Extract Method. Bom, quando você tem alguns trechos de código fragmentados que esses trechos juntos formam uma responsabilidade ou um objetivo, a gente pode, desse modo, transformar isso num único método e substituir aqueles fragmentos de código pela chamada desse novo método. Extract Class. Quando uma classe desempenha a responsabilidade de duas classes, a gente pode separar essas duas classes em classes diferentes, criando uma nova classe para alocar aqueles métodos e atributos que não faziam sentido na classe anterior, separando as suas responsabilidades e mantendo cada responsabilidade em sua classe. Move Method. Quando o método é mais utilizado por outra classe do que pela sua própria classe, a gente pode resolver criando um novo método na classe que mais utiliza esse método e movendo o código do método antigo para lá. A gente transforma o código do método original em uma referência ao método na outra classe, ou até mesmo, caso a classe antiga não utilize ele de forma correta, removendo ele da classe antiga. Remove Parameter.
Esse é um pouco mais simples. Basicamente, quando a gente tem um parâmetro que não é utilizado no corpo do método, a gente pode retirar ele da declaração do método para que ele não seja mais referenciado nesse método. Pull-up field é quando a gente tem duas classes em uma hierarquia, duas classes irmãs, por exemplo, e essas duas classes têm o mesmo atributo. Então, a gente pode criar uma generalização dessas duas classes, né, que seria uma classe mãe, e adicionar esse atributo à classe mãe, evitando a duplicidade desses atributos. Pushdown field é um pouco parecido com pull-up field, onde a gente apenas a gente tem em uma hierarquia uma classe mãe, que tem um atributo específico, e esse atributo não é utilizado em todas as classes filhas. Ele seria utilizado só em uma ou poucas classes filhas. Então, nesse caso, a gente moveria a declaração desse atributo de classe mãe apenas para essas classes filhas que utilizam esse atributo, retirando esse atributo da classe mãe. Agora, exemplificando um pouco mais sobre o extract class, aqui temos um exemplo em código. Temos a classe cliente. Um problema da classe cliente, nesse caso, é que ela está desempenhando duas responsabilidades diferentes. Neste caso, a gente tem as informações pessoais do cliente, além de ter as informações do endereço desse cliente. Ou seja, ele está gerenciando informações pessoais e informações do endereço. A gente poderia utilizar o extract class fazendo duas classes diferentes. Uma classe de cliente que já existe e uma classe de endereço, para poder gerenciar essas informações de endereço na classe de endereço. Então, aplicando a extração de classe e refatorando, a gente teria isso. A gente tem a nossa classe de cliente, anteriormente já presente, só que nesse caso, ela apenas gerencia as informações pessoais do cliente. E a gente também criou a classe de endereço para gerenciar as informações do endereço. Só que perceba o seguinte, aqui na classe cliente a gente tem ainda a referência de endereço, só que referenciando a classe que agora gerencia as informações de endereço. Então agora a gente tem duas classes distintas, cada uma cumprindo o seu papel. E a classe endereço foi criada para cuidar das responsabilidades das informações desse endereço, além de ser referenciada na classe cliente anteriormente presente. Deste modo, a gente não infringe o princípio de responsabilidade única. Agora, como um outro exemplo de extract method. Nesse caso, a gente tem uma classe simples de pedido, tratando de alguns valores e descontos. Só que veja bem que a gente tem um método de imprimir resumo, que seria basicamente para imprimir as movimentações. Só que um problema nesse método de imprimir resumo é que ele tem muitas responsabilidades. Claro, além de ter a responsabilidade de fazer os prints dos valores, ele também está calculando os valores de desconto e calculando o valor de imposto. Então isso é um problema, porque são três responsabilidades distintas em um único método. Aplicando o extract method e refatorando, a gente tem o seguinte. A gente tem dois novos métodos, um para calcular o valor com desconto e um para calcular impostos. E a gente referenciaria esses métodos no lugar onde antes eram feitas esses cálculos. Dessa maneira, a gente mantém o princípio de responsabilidade única no método e cria novos métodos para poder gerenciar essas responsabilidades a mais que ele tinha, tornando o código mais legível, mais controlado e com as responsabilidades corretas e principalmente sem infringir o princípio de responsabilidade única. Bom, o que eu tinha para falar de refatoração era basicamente isso, alguns conceitos, alguns exemplos e alguns métodos utilizados nessas refatorações. Eu agradeço e boa noite.